Boa noite, irmãos, para a igreja. Nós estamos felizes, por podermos reunir nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Estou com a voz um pouco cansada, estou bastante rouco, esses dias. E a idade também vai pesando um pouco, A voz vai cansando junto com a idade, faz parte, Nós, como foi dito, estamos comemorando os 3 meses, dos aniversariantes, janeiro, fevereiro e março. Não estão todos, os aniversariantes desse trimestre, mas eu queria dizer para os irmãos, para as irmãs, que nós ficaremos apenas com essa reflexão dos aniversariantes, que também não deixará de trazer para nós, cristãos, uma reflexão na nossa vida espiritual, Então nós iremos fazer aqui de uma só vez, falarmos dos 2 assuntos, Os aniversariantes, e também, claro, vai servir para o nosso crescimento espiritual. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos em Deuteronômio, capítulo 31, apenas o verso 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 31, versos 1 e 2 apenas, a princípio. Depois nós iremos no capítulo 34, verso 7. Todos esses 3 versículos falam de um só personagem, Moisés. Todos nós conhecemos muito bem a história, de Moisés, como nasceu, como cresceu, como foi usado por Deus até o seu limite. Então nós vamos ler, diz assim o capítulo 31, verso 1 e 2. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Capítulo 34, verso 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Forte, não? Por que então morreu? Irmãos, aqui nós vamos usar os 2 assuntos, em um só, nesses mesmos versículos, aprendendo com a vida de Moisés. Todos nós sabemos que a vida é um dom de Deus. Vida é um dom de Deus. Ninguém vive, ninguém nasce nem vive se Deus não permitir. Jó, no capítulo 10, verso 12, ele escreveu assim, ele não escreveu, um autor desconhecido, mas capítulo 10, verso 12 do livro de Jó, diz assim: Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Se nós estamos aqui juntos com os aniversariantes, é porque Deus tem concedido a eles e a nós vida, na benevolência, na benignidade, na paciência de Deus. E nos tem guardado com o seu cuidado, com a sua proteção, com a sua poderosa mão. Louvado seja Deus por isso. Nós não temos aqui ninguém ainda com 120 anos. Acho que não, Mas Moisés chegou a esse limite máximo que Deus impôs a Adão.
Está lá no capítulo 3, né? 120 anos será os teus dias. Falou para Adão. E Moisés foi o único que chegou a esse limite máximo que Deus disse. Mas isso não quer dizer que Deus errou nas contas. Porque o homem que mais viveu foi Matusalém, né? 969 anos. Capítulo 5 de Gênesis. E depois foi diminuindo, né? Adão, 930. Noé, e veio diminuindo. Mas quando Deus disse para Adão que seria esse o limite do homem, 120 anos, apenas Moisés chegou aos 120. Alguns ultrapassaram, outros menos. Moisés bateu certinho com a matemática de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, nessa leitura, é que todos nós, seres humanos, temos um Jordão à nossa frente e não passaremos. O limite máximo da vida do ser humano chama-se Jordão. E Deus disse a Moisés: você não vai passar o Jordão. E não passou. Moisés mesmo já havia tido uma reunião com Deus lá no tabernáculo, antes de chegar aqui no capítulo 31. Porque ele havia ferido a rocha em vez de falar. Deus disse a ele: olha, só por causa disso. Deus é tão santo. Jó, ele escreveu, na verdade ele não escreveu, né? Repito. Mas está registrado no livro de Jó, capítulo 23, que Deus não confia nem nos seus anjos. Imagine, nós, que diz o salmista Davi que somos menores que os anjos. Deus não confia nem nos anjos que estão lá com ele. Porque foi lá a rebelião dos anjos. Foi ou não foi? Satanás arrastou 1/3 dos anjos que estavam com Deus, inclusive ele também lá. Então diz o livro de Jó que Deus não confia nem nos seus anjos. E então Moisés, apenas por causa desse detalhe, Deus disse a ele: fala a rocha para dar água para o povo. O povo estava morrendo de sede. Mas o povo era tão rebelde que ele também com eles se rebelou e feriu a rocha. E ali mesmo Deus disse a ele: olha, você não vai entrar na terra prometida. Mas o que eu queria refletir mais com os irmãos é que todos nós temos um Jordão à nossa frente. E Deus disse: você não vai passar esse Jordão. E nós não sabemos a que distância estamos desse Jordão. Moisés ficou sabendo no dia da sua morte. Quando ele chega com o povo de Israel à beira do Jordão, Deus diz: você não vai passar. E ali mesmo ele morreu. É o limite que Deus tem para cada um de nós. E não importa se iremos chegar aos 120 anos, como Moisés chegou. Pode ser que daqui a pouco, né? Eu vou completar 65 anos, se Deus permitir, em junho. Mas eu vou chegar lá. De repente o Jordão está na minha frente no dia de amanhã, para que eu não passe o Jordão. O Jordão é o limite máximo da nossa existência aqui na Terra. Podemos usar esse nome, né? Rio Jordão, como limite máximo da nossa existência. Mas Moisés não estava preocupado em passar o Jordão. Ele tinha uma outra pátria e ele aspirava muito por entrar nessa pátria. Claro, se Deus permitisse ele atravessar o Jordão, como aconteceu com Josué e os demais, né? Do tempo de Moisés, só Caleb e Josué atravessaram o Jordão, os outros eram mais novos, os outros antigos haviam todos morrido. Mas claro, se Deus permitisse ele atravessar o Jordão, claro que ele gostaria. Mas quem coloca o limite na nossa existência é Deus.
Não foi Arão, não foi Miriam, muito menos Josué e Caleb. Foi Deus que disse para ele. Por isso que no versículo nós lemos, ele diz: além disso, o Senhor me diz, não passarás o Jordão. E não passou mesmo. Ficou do lado de cá. Mas ele teve a chance de ver. Deus mandou ele subir no monte. E lá do monte, Deus mostrou a ele. Está no verso 5 e 6 do capítulo 34. Deus mostrou a ele todas as campinas do Jordão. Mostrou a ele todos os vales, as terras maravilhosas que Deus havia dito, manava leite e mel. E Deus disse a ele: olha, eu vou te mostrar e você poderá ver com seus próprios olhos. Mas você não vai para lá. Moisés não ficou triste com isso. Acho interessante que nós, seres humanos, não queremos perder ninguém. O povo de Israel planteou Moisés por 30 dias. Está no final do capítulo 34. Mas ele próprio estava ligando para isso. Nós cantamos o primeiro hino aqui, né? Da terra, riquezas são vis. Ouro, que importa, né, Foguete? Não temos a guardar. Mas o maior bem é estar com Deus, o amor de Deus. Achei interessante que se lermos toda a história de Moisés, Deus diz para ele: você não vai passar o Jordão, eu vou te mostrar toda a terra, mas você vai vir para junto de mim. Se o Rodrigo conseguir colocar aí, não vou abrir minha Bíblia aqui para tomar muito tempo. Meus irmãos conhecem muito bem a história dos heróis da fé, né? Está lá no capítulo 11 de Hebreus. Verso 23 ao 29 conta a história de Moisés. O verso 23, vou ler ali junto com os irmãos, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele não estava nem se importando com terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Ele tinha uma outra visão, uma outra perspectiva, né? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Já tinha conversado com Deus, está lá no capítulo 11 de Números, né? Ele já tinha falado com Deus face a face, ele sabia quem era Deus, sabia para onde ele estava indo, pouco se importava atravessar o Jordão. Então nós vemos que pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Verso 29, né? Daí para frente é Josué. Então nós vemos que o escritor da carta aos Hebreus, ele não teve tempo, né, como ele disse, né, se eu fosse contar de todos os heróis da fé, tempo me faltaria. Mas então ele começa com o nascimento de Moisés e termina no Jordão, né? Aliás, nem chegou no Jordão, né? Termina a travessia do Mar Vermelho. Ele não teve tempo nem para escrever a história de Moisés até chegar no Jordão. Mas o que mais me impressiona aí é que a visão de Moisés, como já disse, era outra. Claro, se Deus dissesse a ele: olha, você vai entrar, não é mesmo? Você vacilou lá, feriu a rocha, mas eu vou permitir que você atravesse o Jordão e conquiste a terra. Mas onde ficaria Josué? Então Deus tem seus meios, tem sempre o seu substituto.
E Deus tem um substituto para cada um de nós e a obra de Deus não para. Morreu Moisés, Deus levantou Josué. Morreu Elias, Deus levantou Eliseu. E daí por diante, a obra de Deus nunca parou e não vai parar até que ele volte para buscar a sua igreja. Aí sim, vai parar tudo, né? Aqui na terra, porque nós vamos continuar no céu. Então essa era a visão de Moisés. Muito bem, Senhor, eu vou até a beira do Jordão. Não vou atravessar, o Senhor está dizendo que eu não vou. Eu sei que o limite da minha vida está nas mãos do Senhor. Então vou ficando por aqui. Mas eu vou estar na glória com o Senhor. E ele foi até visto pelos apóstolos. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus convidou Pedro, Tiago e João para subir o monte. E no momento da sua transfiguração, quem apareceu lá? Já havia morrido mais de 1000 anos, né? Moisés estava lá. O Senhor Deus estava mostrando que era muito melhor Moisés estar com ele na glória do que na terra prometida. Porque isso aqui são coisas passageiras. Não sei se vocês têm acompanhado, eu gosto muito de jornal, veja só a briga que está lá até hoje, né? Irã, Iraque, Israel, né? Líbano, né? Até que tudo foi conquistado por Moisés. Hoje está uma briga medonha lá, né? Por causa de petróleo e outras coisas mais. Moisés está lá, está nada. Ele nem está vendo isso também, porque lá no céu não haverá lembrança das coisas aqui deste mundo. Quem está na glória com o Senhor não tem lembrança de absolutamente nada daqui. Então é importante, irmãos e irmãs, nós pensarmos que quando Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, disser para nós, olha, o Jordão está aqui, você não vai passar mais. Amém. Não vamos passar aqui. Mas estaremos com ele na glória. A visão de Moisés era a cidade celestial. A visão de Moisés era entrar numa cidade que homem nenhum jamais conquistou e muito menos escreveu. Hebreus capítulo 11, verso 6, salvo engano, se o Rodrigo quiser colocar aí, nos fala de uma cidade que Deus mesmo é o edificador, é o construtor daquela cidade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardador dos que o buscam. Verso 10, Rodrigo. Porque aguardava, isso aí, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele mesmo desenhou tudo. E era essa cidade que nós lemos lá no verso 27, que Moisés via. Deus permitiu ele subir o monte Nebo e olhar, ver todas as campinas do Jordão. Não foi para lá, mas foi para cá. Não entrou na cidade de Jericó, que rodearam por 7 dias e os muros caíram, tiveram que fazer tudo de novo. Mas ele entrou numa cidade que já estava pronta. Ele não precisou de destruir nada e nem edificar nada, como fizeram no passado Neemias e Esdras. Tiveram que reedificar tudo. Moisés entrou numa cidade que Deus já tinha feito ela há muito tempo. Qual é a nossa visão hoje? Quando chegarmos às margens do Jordão. Até pedi o Falquete, se os irmãos quiserem depois de cantar, né? Sim, né? As margens do Jordão, não sei se eu vou conseguir, né? As margens do Jordão me pus, né? Essa foi a passagem de Moisés. Parece que o escritor desse hino até pegou algo daqui, né? Então, quando Moisés chega aqui no capítulo 31, ele estava mesmo às margens do Jordão e não atravessou. E de repente, o meu Jordão está bem à beira de mim. Só está falando Deus dizer, você não vai atravessar
Vem para cá. E essa é a minha fé, é a minha esperança, que um dia entrarei também nessa cidade santa. Portanto, irmãos e irmãs, volto a dizer, o nosso limite, só Deus sabe. Quando Moisés escreveu no Salmo 90, verso 10, ele não quis dizer que quem passar dos 80 estava errado, estava vivendo demais. Nada disso, porque ele chegou a 120. Mas ele disse apenas que é canseiro e enfado, né? Porque os nossos dias passam rapidamente e nós voamos. Ele voou daqui para a glória. E quantos dos nossos irmãos e irmãs, né? E viveram já entre nós, já voaram para a glória. Chegaram até o limite do Jordão e não atravessaram. Porque Deus conhece o nosso limite. Se o Rodrigo quiser colocar aí, Jó capítulo 14, verso 1 e 2, depois o verso 5, Rodrigo, que vai dizer mais claro. Mas Jó, na sua sabedoria, né? Ele expressou e alguém escreveu, dizendo que o homem nascido de mulher vive breve tempo, né? Cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Agora vem aí o limite, né? Visto que os seus dias estão contados, não adianta você dizer que vai a 120, 130, 140 ou a 80. Está contado os seus dias, os meus também, claro. Quem sabe nós já estamos à beira do Jordão. E só está faltando Deus falar, você não vai passar mais. Então ele diz assim, olha, o número dos seus meses, né? Estão contados. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passarás. É isso que Deus disse para Moisés, não passarás o Jordão. O Jordão é o seu limite máximo, é o meu limite. E Jó então está dizendo ali, né? Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. E não passa mesmo. Então, quando Moisés diz que aqueles que passarem dos 70, né? Chegando aos 80 por sua robustez, né? Sua saúde, é apenas canseiro e enfado, né? Moisés é interessante, ele morreu com 120 anos, mas não é porque ele estava doente. Moisés não estava doente. Não estava acamado, né? Como muitos, né? Às vezes chega no limite, né? Na beira do Jordão, acamado, né? Outros por meio de acidente. Moisés, nada disso aconteceu com ele. O verso 5 que nós lemos, de Deuteronômio 34, verso 7, né? Aliás, diz assim, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ele não estava gripado, né? Não estava com dor na coluna, né? Não estava com dor no joelho, precisando de operar, igual muitos, né? Por aí. Não é, Vitória? Nada disso. Ele estava em pleno vigor. Moisés estava tipo Caleb, né? Caleb estava com 85 anos e falou para Josué, eu estou com tanta força como na época eu tinha 40. Sabe quando foi essa época? Quando eles foram espiar a terra. Quando Moisés mandou eles espiar a terra, Caleb e Josué. Josué era um pouquinho mais velho que Caleb. Josué já estava chegando nos 110, Caleb com 85. Aí quando ele disse para Josué, né? Josué falou assim, olha, eu vou te dar aquela terra lá, mas você vai ter que lutar, né, um pouquinho para conquistar. Tem uns caras bravos lá para caramba. Eu falei assim, ixi, eu tô com 85 anos, mas o meu vigor é de 40. Era a fé, né? Ele não estava olhando tanto para o lado físico, não. Mas era a fé que ele tinha. E Deus nos sustenta fisicamente através também da nossa fé. Saibam disso.
Claro que as nossas enfermidades são consequência do pecado. No caso de Moisés aqui, ele estava em pleno vigor. Mas Deus colocou o limite, como já disse, né? Você não vai passar o Jordão. E quem pode ultrapassar o limite de Deus? Jó disse ali, tu, falando de Deus, ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Eu louvo a Deus porque nós não somos melhores, né? E nem piores do que Moisés. Porque nós servimos ao mesmo Deus. Aquele que nos amou de tal maneira, como diz João capítulo 16, né? Evangelho de João, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Achei interessante que quando o escritor da carta aos Hebreus, ele menciona ali Moisés, ele cita Cristo. Né? Cita Cristo. Moisés preferiu o opróbrio de Cristo, ou seja, sofrer com Cristo é muito melhor do que ter as riquezas do mundo e perder as riquezas espirituais. Nós vemos nos primeiros versículos lá que o Rodrigo colocou, né? 22, 23, 24 até o 29, mencionando ali que Moisés abandonou tudo lá no Egito. Ele nasceu lá no Egito. Moisés tinha dupla cidadania. Aliás, eu posso dizer tripla, né? Cidadania. Ele era filho de hebreu, os pais dele eram da tribo de Levi. Nasceu no Egito, segunda cidadania. A terceira, cidadão dos céus. Quer coisa melhor, né? Cidadão dos céus. Por isso que Deus falou para ele lá, você não vai passar o Jordão não, mas você vai ir para um lugar muito melhor que esse que eu estou te mostrando. Tripla cidadania. Hebreu, egípcio, por nascimento, direito de nascimento, e cidadão dos céus. Paulo fala isso para nós, para a igreja. Isso muito me alegra. Eu não estou nem importando se Deus disser hoje, ó, o Jordão está aqui, você não vai passar mais. Mas você vai vir para cá. Por quê? Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 19, diz, vocês são agora concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Moisés já sabia disso muito antes que nós. Por isso que ele diz lá nos versículos, ele preferiu o opróbrio de Cristo, carregar a cruz com Cristo. Naquele tempo nem se falava ainda de cruz, né? Cruz é responsabilidade, é obrigação, é sofrimento. Com Cristo é muito melhor. Ele sabia disso. Então lá no Egito ele abandonou, ele viveu 40 anos no Egito, foi criado lá. Estevão falou isso no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, sabia de tudo, sabia entrar e sair no Egito. Provavelmente ele seria o sucessor do rei, porque o rei não tinha filho, tinha filha. É por isso que a filha do rei é que adotou Moisés, ele não tinha filho. E naquela época a mulher não assumia o trono, né? Teria que ser homem, por isso que ela adotou Moisés como filho. Mas ele recusou tudo aquilo. Herdeiro do trono. Mas ele sabia que o seu trono era outro, né? Herdeiro dos céus. Então ele abandona ali 40 anos no Egito, passa 40 anos pastoreando as ovelhas de seu sogro, né? Jetro, né? E depois Deus manda ele pastorear o povo de Deus mais 40 anos, 120, né? 3 vezes 4, 12, 120. Mas a visão dele era outra, desde que nasceu. Ele foi criado no Egito, mas foi ensinado pelos seus pais a adorar a Deus. Ele não perdeu de vista a sua legitimidade como povo de Deus. E nós também, irmãos e irmãs, né? Encerrando aqui, por isso eu disse que ia fazer uma mesclagem, né? Dos aniversariantes com a história de Moisés, né? Todos nós temos limites, não sei qual é o limite de vocês, nem o meu, Deus sabe. Mas temos um Jordão que não atravessaremos.
que Jó diz que Deus colocou o limite, não passará, homem nenhum passará. E nós não podemos, então, mesmo vendo todas as campinas do mundo, como Moisés lá no monte viu, e ele em momento algum desejou ir para lá. Ah, Senhor, né? Usando o linguajar de hoje, quebra meu galho, né, irmão Lauzira? Deixa eu passar o Jordão junto com Josué, eu vou deixar ele comandar o povo, eu vou ficar na retaguarda. Eu já estou cansado, estou com 120, mas deixa pelo menos atravessar o Jordão, vou ver o que vai acontecer lá. Mas ele não teve essa intenção. Ele viu e Deus disse, olha, aqui mesmo você vai ficar. E Deus mesmo o sepultou. Outro privilégio que nenhum outro teve como profeta. Deus mesmo o sepultou. Os anjos o cortejaram. Já pensaram bem? Que privilégio? Então vale a pena, irmãos e irmãs, vivemos pela fé. Carregarmos o opróbrio de Cristo, como Paulo mesmo diz, né? Escrevendo aos Efésios, né? Vamos ter sempre nas nossas mentes, nos nossos corações, que nós somos cidadãos e cidadãs dos céus. A nossa pátria está nos céus, Filipenses 3, verso 20 e 21, diz o apóstolo Paulo. De onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Moisés foi transformado exatamente ali, quando morreu. Foi sepultado o seu corpo. Deus o sepultou. Nem o diabo sabe onde está. Judas, né? Escreveu na sua carta, né? Que houve ali uma briga, né? De Satanás com o arcanjo Miguel, querendo saber onde Moisés tinha sido sepultado. Para quê, né? O anjo disse, nem eu sei, mas Deus sabe. Vai lá perguntar para ele, ele foi, vai nada, né? Ele tinha sido expulso de lá. Então, foi um privilégio muito grande, né? E nós também temos esse privilégio, sabemos, temos essa fé, essa esperança, né? Diz o apóstolo Paulo que na esperança fomos salvos, né? Esperança que se vê não é esperança. Moisés viu tudo aquilo, mas a esperança dele não estava ali. Estava na pátria celestial, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 21, quando o apóstolo São João descreve naquela visão maravilhosa que ele teve, a cidade onde nós iremos morar. Não é uma Jericó, né? Que os muros poderiam cair como caiu, teria que reedificar, nada disso. Mas é uma pátria que já está preparada para os que amam a Deus. E outra coisa interessante é que quando Moisés assume ali em carregar, né, os sofrimentos de Cristo, e nós também como igreja assumimos esse compromisso de sermos cristãos verdadeiros e fiéis. Nós sabemos que esse corpo nosso sofredor não irá entrar nessa cidade santa. Apocalipse 21, verso 27, diz que lá não entrará coisa alguma contaminada, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu acho interessante essa expressão inscrição, né? Inscritos. Às vezes, quando somos convidados, né, para algum evento, o que é que você precisa fazer primeiro? Nós, né? Inscrever. E dependendo do evento, pagar o preço. Não basta apenas se inscrever, tem que pagar para você chegar lá e ser bem recebido. O nosso nome nessa cidade santa já foi inscrito e pago por Cristo Jesus. Ele pagou o preço da nossa inscrição. É por isso que João diz, só vai entrar lá quem tiver o nome inscrito. E no verso 11 do capítulo 21, ele diz, aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, já era, né? Foi lançado para dentro do lago do fogo. Seu nome está lá, inscrito. Pago já foi. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude
a viver como Moisés viveu e tantos outros. E quando Deus disser para nós, não passarás o Jordão, não vamos ficar chorando. Não vamos ficar questionando. Por quê? Por que eu não vou passar? Porque a nossa visão é outra. O nosso Jordão é aqui na terra. Mas a nossa pátria é lá nos céus. E para entrarmos lá, não precisamos passar o Jordão aqui. Pode ficar na beira dele mesmo. Moisés ficou ali mesmo, não atravessou o Jordão. Só viu de longe. E um dia nós estaremos com ele lá. Assim como Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, por enquanto nós vemos como que um espelho, né? Mas quando estivermos na glória com o Senhor, diz Paulo, serei reconhecido como conheço vocês. Paulo citou isso, 1 Coríntios capítulo 13. Serei reconhecido como conheço vocês. E o apóstolo São João acrescenta, né? 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, ele diz. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O que é ser semelhante? Ser igual. Em santidade. Morar em um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 3 e 4. E diz o apóstolo São João que nós não precisaremos mais chorar. Achei interessante que quando Moisés morre, o povo pranteou Moisés por 30 dias. Foi um herói da fé, né? Grande líder. Eles choraram, prantearam. Mas lá nessa cidade santa, ninguém vai precisar chorar. Vamos todos estar juntos lá, na eternidade com o Senhor. E diz o apóstolo, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, verso 3 e 4. Que Deus nos console, né? Nos ajude. E se de repente ele disser para nós, olha, o Jordão está aí, à sua beira, você não vai passar. Amém. Eu não vou precisar atravessar o Jordão para entrar na cidade santa. Nós vamos transpor, né? É como se não existisse um Jordão. O Senhor, quando voltar, se mortos estivermos, seremos ressuscitados. Não nesse corpo, no corpo que foi sepultado, mas um corpo glorioso, transformado. E se vivos estivermos, por exemplo, se ele voltar agora, seremos transformados, vivos. E seremos arrebatados, diz o apóstolo Paulo, juntos com os que ressuscitaram. Parabéns então aos irmãos aniversariantes, né? Janeiro, fevereiro e março. Que Deus continue abençoando vocês e a todos nós, sabendo que todos nós temos um Jordão à nossa frente para atravessar. E a hora que Deus disser não vai passar o Jordão, não passa mesmo, né? Mas a nossa pátria é outra. Estaremos com o Senhor na glória. Amém.